Pronto, pessoal. Agora que vocês se clicaram neste segundo bloquinho, vamos dar continuidade à parte do princípio da proporcionalidade. E o que é que isso quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que você deve invocar este princípio no intuito de preservar e de garantir os interesses do acusado. Ou seja, o que é possível? É reconhecida a possibilidade de utilização de prova favorável ao acusado, ainda que colhida com infringência a direitos fundamentais seus e de terceiros. Tá? Se não entendi bulhufas do que você falou. O que acontece, pessoal, em relação ao princípio da proporcionalidade é o seguinte, e ele a gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque o STF não chega nem a se decidir o que é aquilo que seria proporcional, mas o que o STF entende é o seguinte, que se eu quero garantir os interesses do acusado, é possível que eu me utilize, inclusive, de uma prova que seja praticada ou seja criada com infringência a algum tipo de interesse fundamental. Como assim, tá? Vamos para o exemplo prático, porque talvez pelo exemplo prático você consiga entender. Seguinte, eu, Tassiana, estou sendo acusada por determinado delito. Beleza? Tranquilo? Aí o que é que acontece? Eu, Tassiana, sei que na casa de Dário tem um documento que prova a minha inocência. Perceba que este documento prova a minha inocência. Não imputa crime a ninguém, porque isso também não seria permitido. Mas ele me inocenta. Aí o que é que eu faço? Eu, ao invés de pedir a Dário, eu vou e faço o quê? Invado a casa de Dário e pego este documento. Pessoal, invasão do domicílio é crime. Artigo 157, ó. Artigo 150 do Código Penal. Nesse caso específico, eu cometo crime? Cometo. Eu infrinjo o direito fundamental de outrem? Infrinjo. Afinal de contas, a casa é asilo inviolável, só podendo entrar se o morador permitir. Artigo 5º da nossa Constituição. Então, eu só poderia ter entrado na casa de Dário se ele tivesse permitido. O que é que eu fiz? No intuito de garantir essa prova documental que me inocenta, eu fui na casa de Dário e fiz o quê? Eu fui na casa de Dário e peguei a prova documental. Nesse caso específico, o que é que o STF entende? O STF entende que eu tenho que verificar a proporcionalidade e no intuito de garantir o meu interesse, que é o interesse do acusado, seria possível a utilização desta prova, ainda que esta prova tenha sido obtida por um meio ilícito. Afinal de contas, eu pratiquei crime para a obtenção dessa prova. Mas perceba que na obtenção dessa prova eu não prejudiquei ninguém. Esta prova não está imputando o crime a Dário ou não está imputando o crime a terceira pessoa. O que eu fiz foi o quê? Infringir direito fundamental. Afinal de contas, eu ingressei na casa de terceira pessoa e a casa é asilo inviolável. Mas nesse caso específico, o STF entende que essa prova pode ser considerada. Então, esta prova documental que me inocenta poderia, porventura, ser utilizada no nosso ordenamento jurídico. Entendido, pessoal? Esse é o princípio da proporcionalidade. E aí eu tenho mais uma informação antes da gente ir para as provas em espécies como um todo, que é a prova emprestada. Esta prova emprestada também pode vir a ser cobrada na sua prova. E o que é que ela quer dizer, pessoal? Prova emprestada é aquela produzida em um processo e transportada, encaminhada documentalmente para outro processo. É admitido no processo penal? É. Desde que, claro, lógico e evidente, eu tenha justificativa para tal informação e desde que eu respeite, acima de tudo, o contraditório. Exemplo, é eu ter, por exemplo, uma prova testemunhal que foi realizada em determinado processo e essa prova ser transportada para outro processo. Isso pode? No geral, pode.
desde que neste outro processo eu justifique o pedido dessa prova emprestada e desde que neste outro processo vigore o que a gente chama de contraditório. Contraditório é, acima de tudo, ampla defesa. Beleza? A doutrina, ela elenca alguns requisitos para a caracterização ou para a possibilidade de prova emprestada. Que requisitos são esses? Eu tenho que ter mesmas partes, eu tenho que ter mesmo fato probando, eu tenho que respeitar o contraditório em ambos o processo e é claro que eu tenho que ter a licitude da prova que foi obtida. Perceba que são vários os requisitos elencados pela doutrina e que isso tornaria até um pouco mais complicado a utilização da prova emprestada. Para você ter mesmas partes, mesmo fato, contraditório em todos os processos e licitude da prova, seria um pouco complicado. Aí o que é que o STF passou a entender? Passou a entender que eu não preciso necessariamente das mesmas provas e do mesmo fato. Eu preciso, inevitavelmente, indubitavelmente, que tenha contraditório em ambos os processos e que a prova seja lícita. E que se eu tiver contraditório em ambos os processos, aí sim essa prova emprestada, ela pode ser utilizada. Bota em tela, meu diretor, tem um julgado já aqui do STJ que eu tinha separado para vocês, que ele diz assim, ó: pacificou-se no STJ o entendimento no sentido de ser possível, uma vez observado o contraditório, de prova emprestada vindo de processo, ainda que não tenha participado as mesmas partes do feito para a prova a qual será trasladada. O STJ entende que eu não preciso das mesmas partes, que eu preciso o quê? Necessariamente que haja o contraditório. Eu tenho inclusive outro julgado que meu diretor também vai colocar em tela, que ele diz assim, ó: a jurisprudência dessa corte firmou orientação no sentido de que a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente a sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tonto. Aí ele diz assim: independentemente de haver identidade das partes, o contraditório é o requisito primordial para aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, se assegurado às partes o contraditório, é direito de se insurgir a prova e de refutá-la adequadamente, sendo possível, nesse caso específico, a prova emprestada. Então, pessoal, para a caracterização da prova emprestada, eu tirar uma prova e trasladar para outro processo, é possível que seja realizado? É. E o que é que eu preciso de forma específica? Que eu preciso que tenha contraditório em ambos os processos, até para garantir o princípio judicial do contraditório e da ampla defesa. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente finaliza a parte de prova emprestada. Mas eu preciso que vocês tenham conhecimento acerca das provas em espécie, que são 10 tipos de provas nominadas no processo penal. Tá, se isso quer dizer que só tem 10 tipos de provas no processo? Não, pessoal. Eu já tinha dito para vocês logo no início que vigora no nosso ordenamento o princípio da liberdade probatória. Só que o código elencou 10 tipos de prova. Colocou nome nessas provas. Isso quer dizer que só cabem essas provas? Não. Isso quer dizer que cabem outras provas, mas que o código tem elencado são 10. Tá, se é exemplo clássico disso, você vai verificar que não tem como tipo de prova retrato falado. Mas o retrato falado é permitido no nosso ordenamento jurídico? É permitido. Ainda que não esteja nominado no processo penal. Beleza? Mas a gente precisa ver, acima de tudo, quais são os tipos de prova que estão nominados no processo penal. E os tipos de prova são esse aqui, ó. Bota em tela, meu diretor. Show de bola. O primeiro tipo de prova é do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Aí eu tenho como prova também o interrogatório do acusado, a confissão, as declarações do ofendido, a prova testemunhal,
o reconhecimento de pessoas e de coisas. Acabou por aí, Tassi? Claro que não, disse que são 10, aqui só tem 6. Aí eu tenho mais 4 aqui, ó. Acariação, prova documental, os indícios que são suficientes para a autoria e, por fim, a busca e a apreensão. Minha Nossa Senhora da Decoração, minha Nossa Senhora do Decoreba, nem sei que existe isso, melhor, na realidade não existe. Como é que eu vou decorar tudo isso, Tassi? Pessoal, no geral, você não precisa decorar os nomes das provas. Mas já caiu uma vez na FGV, uma ou duas vezes, salvo me engano, não era uma questão de OAB. A questão da OAB, ela tem que ser muito mais prática, né? Ela tende a pegar alguns institutos específicos de determinadas provas. Ela não sai perguntando, quais são os tipos de prova que são nominados no processo penal? Aí você saber as 10 é palhaçada. Eu nunca vi isso na OAB. Eu já vi, sei lá, ele dá um caso prático e saber qual era o tipo de prova naquela casuística apresentada, ou se aquela prova era lista, ou se não era lista, enfim. Mas eu já vi na FGV ser cobrado os números, os tipos de prova mesmo, os nomes. Mas é muito difícil. Mas para isso a gente vai dar uma pincelada nas principais provas aqui em espécie, para que vocês tenham conhecimento e possam vir a responder as questões específicas lá na hora da sua prova. E a primeira prova em espécie que a gente vai verificar é essa daqui, ó. O exame de corpo de delito e das perícias em geral. E aí, com base neste título, pessoal, você já vai saber uma coisa. O exame de corpo de delito é o quê? Um tipo de perícia. Porque eu tenho a informação de que, como prova em espécie, eu tenho um exame de corpo de delito e das perícias em geral. O exame de corpo de delito é o quê? Um tipo de perícia. É o único? Não. Eu tenho um exame de corpo de delito. Eu tenho perícia traumatológica. Eu tenho perícia tanatoscópica. Eu tenho perícia cronotanatoscópica. Eu tenho várias perícias, mas uma delas é o exame de corpo de delito. E aí, o que é que eu preciso que vocês tenham cuidado acerca do exame de corpo de delito? Pessoal, a realização do exame de corpo de delito não é você fazer o exame no corpo cadavérico da vítima, não. Não é só isso. Isso é um tipo de exame de corpo de delito. Seria, por exemplo, um tipo de perícia. Mas o exame de corpo de delito vai para todo um conjunto de local de prova. Então, digamos que tenha ocorrido determinado delito, determinado crime. O que é que, por exemplo, a autoridade policial vai realizar? Vai isolar aquele local do crime para buscar o quê? Exames de corpo de delito, exames de corpo de delito direto e, posteriormente, se não for possível, aquele exame de corpo de delito direto, o exame de corpo de delito indireto, que seria a prova testemunhal. Então, pessoal, perceba que a autoridade policial vai isolar efetivamente aquele local e vai proceder com determinado exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é muito mais do que um simples exame no corpo da vítima. Eu vou analisar o local de crime como um todo em busca de vestígios naquele crime que deixam vestígios. Beleza? E o que é que você precisa saber? Você precisa saber que no exame de corpo de delito, ele vai poder ser realizado de forma direta, que é toda essa verificação do local, exame pericial que vai ser feito no caso concreto, e ele pode ser realizado também por meio indireto, que seria a prova testemunhal, se não puder ser realizado por meio direto. E não é possível este exame de corpo de delito ser suprido, ainda que haja confissão do acusado, tá? O acusado foi lá e confessou a prática delitiva. Por causa disso, como o crime deixa vestígios, eu não vou proceder com o exame pericial. Não pode. Você vai ter que proceder com o exame pericial, ainda que haja a confissão do acusado. E aí, outra coisa que eu preciso que vocês ainda tenham cuidado é o seguinte. Antigamente, antes de 2008, na realidade, o Código previa a possibilidade desse exame de corpo de delito, das perícias, quase que não sai, das perícias em geral, elas serem realizadas por dois
peritos oficiais. E na falta desses dois, por duas pessoas que tenham conhecimento técnico, que sejam diplomadas de preferência na área daquele exame. Isso era antes. Hoje, o Código de Processo Penal, ele vai estabelecer o seguinte, que o exame pericial, ele deve ser realizado por um perito oficial. Na falta deste perito oficial, aí ele pode ser realizado por duas pessoas idôneas que tenham diplomas preferencialmente na área daquela perícia. Então, se sair na sua prova, por exemplo, dizendo que houve o exame cadavérico que foi realizado no corpo da vítima e assinado por um perito oficial, não é causa de nulidade, porque é de fato o que estabelece o artigo 158 do Código de Processo Penal. Beleza? Cuidado com isso, que isso já foi cobrado em prova. Fora isso, pessoal, como outras provas em espécie, eu tenho um interrogatório do acusado. E neste interrogatório do acusado, eu preciso que você bote um pequeno asterístico aqui. Por quê, Tassi? Porque muito se discute acerca desses tipos de prova. Como assim, Tassi? Em 2008, através da Lei 11.719, o interrogatório do acusado passou a ser o último ato da instrução probatória. Antes de 2008, ele é o primeiro ato. Então, assim que o agente ele era citado para ser interrogado. E depois eu tinha a colheita de prova. E agora não é mais assim. O que acontece? Ele é citado para oferecer resposta à acusação. Depois eu tenho a instrução probatória. Eu vou ter toda a possibilidade de instrução probatória, de colheita de provas, e ao final o interrogatório do acusado. Aí o que é que a doutrina começou a dizer? Interrogatório do acusado não é prova no processo penal, mas é meio de defesa. Afinal de contas, vamos para a lógica, se o acusado ele tem conhecimento a toda a prova, somente depois de toda a colheita de provas, é que ele vai falar, ele pode falar de acordo com aquilo que a prova foi colhida. Então, a tendência é que o advogado do acusado oriente o seu acusado de acordo com a prova que foi colhida. Vamos para a lógica? Não faz sentido? Se todo o conjunto probatório não demonstra ter o agente praticado o delito, a troco de quê, digamos assim, ele vai virar para confessar aquele crime? Ou se não foi ele que cometeu. Então, o que começou a ser entendido era que o interrogatório do réu, ele era muito mais meio de defesa do que meio de prova. E tá certa essa informação. De fato, há quem entenda que hoje, no nosso ordenamento jurídico, o interrogatório do acusado não seria meio de prova, mas tão somente o meio de defesa. Mas para você e para a sua prova, você vai levar em consideração que o interrogatório do acusado é meio de prova? Por quê? Porque está elencado como uma prova em espécie no nosso ordenamento jurídico. É meio de defesa? Afinal de contas, como teve modificação em 2008, passou a integrar o interrogatório sendo o último ato da execução da instrução probatória. Beleza? Entendido? O que é que eu preciso que vocês saibam mais acerca do interrogatório? O interrogatório, quando ele for realizado, ele tem que preencher o que a gente chama de requisitos do artigo 185 do Código de Processo Penal. Ele, quando for ser realizado, ele é realizado de uma forma diferenciada, como acontece na prova testemunhal. Vigora aqui, em relação ao interrogatório do acusado, o sistema que a gente chama de sistema presidencialista, em que cabe ao magistrado iniciar e realizar as perguntas para o interrogado. E, ao final disso, podem as outras partes requerer alguma outra pergunta que porventura não foi realizada. Então, quem faz o interrogatório do acusado é o magistrado. E neste interrogatório, ele vai ser dividido em duas partes. Eu tenho a primeira parte do interrogatório, que é sobre a vida pessoal, efetivamente, do acusado. Eu tenho que ter a informação do nome completo, nome da mãe, nome do pai,
identidade, CPF, endereço, se possui tatuagem, se não possui, se tem ensino superior completo, se não tem, se tem filhos, se esses filhos dependem, enfim, a vida, se estuda, se não estuda, se trabalha, se não trabalha, ou seja, toda a vida pessoal, efetivamente, do acusado. Depois disso, o que é que vai acontecer? Aí eu vou ter a segunda parte do interrogatório, que é a informação sobre a prática daquele crime. Aí o magistrado pergunta se foi ele que praticou o delito, se sim, como foi, de que forma foi, se tem atenuante, se tem agravante. Aí ele vai fazer perguntas no contexto do delito. Mas necessariamente esse interrogatório ele deve ser feito de duas partes. E aí, pessoal, eu tenho uma inovação que nem é tão nova assim, que é de 2009, sobre a possibilidade de interrogatório por videoconferência. É possível, tá? Se é. O nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade do interrogatório ser realizado por videoconferência se não tiver como o acusado ser encaminhado à localidade em que ele está respondendo ao processo. Se de qualquer forma haver algum tipo de periculosidade, se for submeter, nesse caso específico, a complicação para o acusado ele ir para a localidade, então seria possível o interrogatório ser realizado por meio da videoconferência. Mas aí é claro que tanto a acusação quanto a defesa precisam ser intimadas para se manifestar acerca desse interrogatório por videoconferência. Beleza, pessoal? Eu ainda tenho algumas informações acerca das provas em espécies para falar com vocês. Então faz o seguinte, clica no nosso próximo bloquinho para a gente dar continuidade à parte de provas.